A série Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV trouxe relatos sobre abusos nos bastidores da Nickelodeon. Dividida em 4 partes, a série documental foi lançada em 17 de março e expõe um ambiente tóxico nos bastidores de algumas séries assinadas pelo produtor Dan Schneider, entre elas acusações de pedofilia, abuso e assédio sexual, racismo, sexismo e comportamento inadequado com os astros mirins. Oi, seus lindos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Sabrina, para quem não me conhece. E como vocês viram aí no título do vídeo, hoje iremos falar sobre essa série documental que saiu, sobre os bastidores da Nickelodeon, sobre tudo que as pessoas falaram que acontecia nesses bastidores, E vamos falar sobre tudo aqui nesse vídeo de hoje. E eu peço já que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta dos assuntos que eu trato aqui no canal, então se inscreve logo aqui no começo do vídeo para você não se esquecer. E vamos começar o vídeo de hoje, então vem comigo. E vamos começar falando sobre quem é o Dan Schneider, que é o protagonista desse documentário, vamos dizer assim, porque tudo gira em torno dele. E para quem não conhece, o Dan Schneider é um ator, escritor, diretor, produtor e empresário judeu norte-americano. Ele é conhecido por criar e produzir sitcoms, as séries aí da Nickelodeon, e os seus trabalhos mais notáveis foram Kenan e Kel, Drake e Josh, Victorious, iCarly, Zoey 101, Sam Cat, Game Shakes, Henry Danger e As Aventuras de Kid Danger. E o Dan Schneider iniciou a sua carreira ali no início dos anos 80, onde ele co-estrelou vários filmes, incluindo Make It a Grade e Better Off Dead. E também co-estrelou o filme The Big Picture, Happy Together e Hot Resort. E em 1983, o Dan Schneider entrou para o elenco da série Head of the Class, exibida pela ABC de 1986 a 1991. Ele finalizou a série com 5 temporadas. E em 1992, o Dan Schneider estrelou a série em Home Free. E em 1993 ele começou a escrever roteiros independentes e o New York Times o chamou de mestre do gênero de programação. Depois, em 2007, outra manchete do jornal dizia que Dan Schneider tornou-se o Norman Lee da televisão para crianças. E em 1994 ele contracenou com Shawn George em Tonya e Nancy The Inside Story, um dos 2 feitos para a televisão sobre o escândalo de Tonya Harding e Nancy Kerrigan. No ano, ele também produziu seu primeiro show da Nickelodeon, que foi Out Here. Em 1996, ele produziu a série chamada Kenan e Kel, também da Nickelodeon. Eu acredito que se você nasce ali nos anos 2000, ali depois de assistir, que passava ali na TV Globinho, na TV Globo, passava Kenan e Kel. E um ano depois, ele fez uma participação no filme Good Burger ao lado do Kenan Thompson e do Kel Mitchell, que fazia o Kenan e Kel na série, E em 1998, o Dan Schneider criava sua própria série Girls Like Us da UPN. A série teve pouco sucesso e finalizou com uma temporada de 13 episódios. A série se encerrou em 1999. No mesmo ano, Dan criou a sua segunda série, desta vez novamente na Nickelodeon. Após idas e vindas em série, Dan Schneider se firmou na Nickelodeon em 2004 e fundou a Schneider's Bakery. Ele também produziu a sua primeira série chamada Drake e Josh, que estrelava o Drake Bell e o Josh Peck, que vieram do The Amanda Show. Em 2005, ele lança a sua segunda série, que se chamava Zoey 101, protagonizada pela Jamie Lynn Spears, que anda a Britney Spears, para quem não conhece. E a série ficou no ar até 2008.
Já em 2007, entrou no ar uma das séries de maior sucesso de Dan e da Nickelodeon, que se chamava iCarly, que era estrelada pela Miranda Cosgrove, que veio de Drake e Josh, e pela Janet McCurdy, que fazia a Sam. A série se tornou um sucesso mundial, registrando audiência entre nunca batidas por nenhuma série infanto-juvenil no mundo. E no mesmo ano chega ao fim a série Drake e Josh. Já em 2010, o Dan criou mais uma nova série chamada Victorious, que aqui no Brasil se tornou Brilhante Victoria, que era protagonizada pela Victoria Justice, que veio da série Zoey 101 e foi a primeira série musical da Nickelodeon. Já em 2012, a iCarly chega ao fim depois de 7 temporadas e em 2013, Victorious também chega ao fim. Contudo, o Man fez um spin-off chamando ali a Sam, que era de iCarly, e a Cash, que quem fazia era a Ariana Grande, de Victorious, e cria o spin-off sem Cash, mas infelizmente o spin-off só durou uma temporada. O D queria fazer um outro spin-off chamado The Give Show, mas a Nickelodeon não comprou a ideia dele e foi cancelado. Já em 2014, o Dan lançou a série Henry Dent, que ficou no ar até 2020. E em setembro de 2015, ele lança outra chamada Game Sharks, que ficou no ar até 2018. No começo de 2018, o Dan produziu a sua primeira animação chamada The Adventures of Kid Danger, baseada na série Henry Dent, que teve somente uma temporada. No mesmo ano foi anunciado o desligamento de Dan Schneider da Nickelodeon depois de alegações de abuso por sua equipe. A gente já vai falar sobre esses abusos, que começou, né, uma onda aí de as pessoas notarem coisas estranhas nas séries que eram produzidas pelo Dan Schneider, né? Lá em 2017 as pessoas começaram a notar que tinha alguma coisa estranha ali acontecendo e que o Dan Schneider sempre colocava os protagonistas para fazer alguma cena mais sexualizada ali, principalmente ali mostrando os pés, que hoje a gente sabe que se chama podolatria, e tinha cenas ali inapropriadas para o público-alvo, né, que o público-alvo dessas séries, em maioria, né, eram crianças. Esses abusos que aconteceram na Nickelodeon podem ter supostamente acontecido desde antigamente, desde quando o Dan Schneider foi para Nickelodeon, porque muitos pais viam anúncios, viam ali que poderia levar os filhos para fazerem, né, esses testes. E como o Dan Schneider era uma pessoa querida ali, ele também era influente, né, ele tinha os seus protetores ali ao redor dele para que ele pudesse viver numa bolha onde ninguém pudesse fazer acusações contra ele. Que teve uma parte da série que ele fazia, né, que era o Ted, que ele teve que usar uma roupa de super-herói, né, uma fantasia super-herói, que era chamada Nose Boy. Para quem não sabe, nose é nariz. E ele usava o nariz protético, eu vou deixar fotos aí para vocês verem. Ele usava o nariz protético e nas suas roupas também tinha esses narizes, mas esses narizes lembravam a genitália masculina. E ele conta novamente que se sentiu super desconfortável de usar essa roupa. E ainda tem uma parte pior ainda, que é quando ele lança líquido na cara de uma menina, que era outra piada para, né? Sempre tem essas piadas de gozar na cara das meninas na série do Dan Schneider, e você pode ver isso procurando os vídeos aí na internet. Eu não vou colocar aqui, é óbvio, mas se você pesquisar isso, vai aparecer. Então sempre tem essa piada de jogar algo na cara das meninas para parecer que tá gozando. A Katrina Johnson, ela foi uma das primeiras estrelas infantis do Dan Schneider, mas ela acabou sendo substituída pela Amanda Bynes depois, né? Porque o Dan considerava que ela estava velha demais para fazer a sua série, sendo que ela tinha apenas 15 anos de idade. E outra coisa que a Katrina Johnson também conta é que eles faziam meio que um bullying ali com ela, porque ela estava ficando gorda e eles não queriam outra gorda, porque já tinham uma gorda na série ali que ela fazia. Então ela foi meio que despedida ali por ser velha demais e por ser gorda. E um dos nomes de grandes destaques, como eu já falei aqui várias vezes ao longo desse vídeo, é o da Amanda Bynes, né? Que foi uma grande estrela mirim e uma grande estrela adolescente, né? Eu lembro dos filmes que ela fazia,
que era Ele é o Cara. Ela fez A Mentira, que junto com a Emma Stone, que ganhou um Oscar agora. E teve outros filmes que ela protagonizou também, e ela tinha uma carreira linda pela frente. Mas tudo começa a desandar quando ela ainda era muito jovem, né? As pessoas estão supondo tudo que aconteceu com ela e com o Dan Schneider. Eu vou explicar pra vocês por quê. Porque quando a Amanda Bynes entrou para a Nickelodeon, para a série do Dan Schneider, eles tinham uma relação muito próximas. Ali de ficarem até tarde no estúdio, as pessoas sempre procuravam a Amanda e o Dan, eles estavam juntos numa sala mais afastada. Uma vez encontraram eles na jacuzzi, outra vez viram a Amanda Bynes fazendo massagem no Dan Schneider. Então muita gente supõe que ela sofreu abusos dele, mas ela não apareceu na série. Eu não sei dizer se ela foi convidada ou se não foi convidada para fazer esse documentário, para falar. Porque a Amanda Bynes, depois que saiu da Nickelodeon, depois que deixou de protagonizar aí os filmes adolescentes dos anos 2000, ela teve muita dificuldade ali com o álcool, ela começou a usar drogas. Hoje em dia você pode procurar na internet, ela tem um filme no TikTok, onde ela tá tentando ser manicure hoje em dia, e ela tá completamente diferente do que a gente lembra como ela era no início dos anos 2000. Talvez por conta desses abusos que ela sofreu, mas ela não contou pra ninguém, como ela não tinha nenhum suporte também ali na família dela pra ajudar ela aí na carreira dela, né, se livrar do Dan Schneider. Ela acabou recorrendo ao uso de drogas, ela já foi presa, enfim, ela já passou por muita coisa aí, infelizmente, que a gente sabe que artistas mirins passam, né? A gente tem o exemplo da Britney Spears, que foi super explorada quando era da Disney, né? Que foi super explorada quando saiu da Disney, e a Amanda Bynes seguiu nesse mesmo segmento. Infelizmente ela não conseguiu se reerguer, né? Outra coisa que eu tava pesquisando, que eu vi que o Dan Schneider tentou emancipar a Amanda Bynes dos pais quando ela tinha apenas 14 anos. E isso foi levado para o tribunal, mas o juiz não acatou, não deixou ela ser emancipada quando ela tinha essa idade. Ainda falando de Amanda Show, esse programa só empregou duas escritoras, que foi a Jenny e a Christy, que foram forçadas a dividir um salário mínimo entre as duas. Tipo assim, elas foram obrigadas a dividir o mesmo salário, mesmo sendo duas pessoas diferentes, mesmo escrevendo coisas diferentes, elas tinham que dividir esse mesmo salário. E a Christy fala sobre o Dan, que era totalmente um relacionamento abusivo que eles tinham ali dentro daquela empresa. A Christy e a Jenny se lembram da época que o Dan era super misógino. Ele falava que as mulheres não eram engraçadas, que elas não sabiam escrever piadas engraçadas. Dia sempre para nomear uma escritora engraçada e perguntava se podia chamar elas de garotas e tal. Essa coisa super misógina de homens dizerem que as mulheres não sabem fazer nada certo, né? Então elas tinham meio que passar por isso para poder estarem empregadas. A Jenny também conta que em determinadas vezes o Dan ficava mandando mensagens na sala dos roteiristas. O Dan começava a mandar mensagem para ela falar algo absurdo ali na mesa, para todo mundo começar a rir como vagabunda. E se ela não fizesse isso, se ele mandasse a mensagem para ela dizendo para ela falar vagabunda e ela não dissesse, ele começava a bombardear ela de mensagem até que ela fizesse o que ele estava pedindo. Então, tipo assim, ou ela falava ou ela falava. Ele não deixava ela ter o livre-arbítrio dela de não falar o que ele estava pedindo. Outro integrante do elenco da Amanda Show foi a Raquel, e ela lembra de ter recebido um bolo enorme, né, para comemorar os 13 anos de idade dela. E quando o Dan ficou sabendo do tamanho do bolo que ela tinha recebido, ele ficou indignado, ele ficou com muita raiva, bastante bravo, porque disse para a equipe, ele disse para a equipe que não precisava ser um bolo tão grande ali, tentando não dar tanta importância para ela. Ele ainda afirma que o Dan já havia mostrado pornografia em seu computador antes e também pedia para que ela fizesse massagem nele, dizendo que era de brincadeira e que se ela fizesse essa massagem, ele colocaria ela ali nos seus programas, que daria os créditos para ela, daria ali. Ele sempre estava coagindo as mulheres ali para fazer o que ele queria.
Certa vez a Chrissy disse que estava contando ali uma história sobre o ensino médio e o Dan escutou essa história e pediu para que ela se inclinasse sobre a mesa e contasse essa história como se estivesse sendo sodomizada. E apesar dela dizer não, o Dan insistiu até que ela fizesse isso. E como eu falei pra vocês, a Jane e a Chrissy dividiam o mesmo salário. A Jane acabou descobrindo que era contra as regras dividirem o mesmo salário. Então ela ligou para o Arts Guild e o Dan ligou para ela em casa e perguntou se ela estava conspirando contra a empresa. E a ameaçou e ela nunca mais trabalharia para a Nickelodeon, ou seja, coagindo mais uma vez a fazer o que ele queria, né? Durante a última semana da tese, a Chrissy foi até uma reunião com seu gerente e nessa reunião ela foi demitida pelo Dan Schneider. Já a Jane, ela continuou ali na Nickelodeon para a segunda temporada dessa série chamada Tess, mas o Dan disse que ela voltaria com um contrato de 16 semanas, mas seria obrigada a trabalhar a temporada inteira, ou seja, 27 semanas, 11 semanas sem remuneração e sem contrato. Ele afirmou que era todo o dinheiro que tinha, embora tenha contratado mais homens para trabalhar ali junto com ele. E quando a Jane ainda trabalhava ali com o Dan, ela foi constrangida mais uma vez, porque o Dan deu uma tarefa ali para os seus escritores. E depois disso, ele chamou a Jane para essa reunião junto com todos os homens que estavam ali. Tinha vários homens na mesa. E do nada ele solta na mesa a frase: "Você não costumava fazer sexo por telefone?" Ela negou e ele persistiu. E ela pegou e saiu chorando da sala. Mais tarde, naquele mesmo dia, a Jane ligou para Chrissy e disse que estava processando o Dan Schneider, pedindo que ela lhe escrevesse uma carta em seu nome, e a Chrissy aceitou. A Nickelodeon conduziu uma investigação interna e eventualmente eles chegaram a um acordo fora do tribunal para arruinar tudo da carreira dela, incluindo fazer com que o seu próprio gerente e a agência a dispensassem e até mesmo indo tão longe a ponto de não deixá-la vender nada no eBay. Para quem não sabe, o eBay é um site como a Amazon, não é popular aqui no Brasil, mas é lá nos Estados Unidos, onde você pode vender qualquer tipo de coisa, tipo a Shopee, AliExpress, essas coisas. E o Dan a impediu até de vender coisas na eBay. Tipo assim, ele queria controlar não só a pessoa dentro do trabalho, dentro da empresa, mas a vida fora dela. Tipo assim, é tão absurdo isso, absurdo demais. Outra pessoa que reforçou esse comportamento do Dan Schneider dentro do set de filmagem, dentro da empresa, foi a Liz Feldman, que escreveu a primeira temporada de Altered. E ela confirmou que esse comportamento do Dan Schneider era normal, comum acontecer lá dentro. Outra atriz que não se identificou, mas afirmou que o Dan pedia massagem direto para as mulheres ali. E ele dizia que quem desse massagem nele seria beneficiado ali ganhando uma série, ou sendo colocado como roteirista da série, como escritora, dando os créditos dentro dessa série. Quando a falar das séries que fizeram sucesso, uma das séries de maior sucesso que o Dan Schneider criou e que a Nickelodeon colocou no ar foi a Zoey 101, com 61 episódios. E quem protagonizava essa série era Jamie Lynn Spears, que é a irmã da Britney Spears. Na época que ela estava gravando essa série, ela acabou engravidando quando ela tinha apenas 16 anos de idade. E o que o pessoal diz é que quem seria o pai dessa criança seria o Dan Schneider. Só que tanto o Dan como a família Spears teriam abafado essa situação para evitar um escândalo de assédio sexual, e eles acabaram dando dinheiro ali pro namorado da época da Jamie Lynn Spears para ele não contar nada para ninguém, né? Para não contar quem seria o pai dessa criança. Então eles acabaram dando um cala-boca ali nele. E essas teorias ficaram cada vez mais fortes agora, né, que esse documentário veio à tona. A Jamie Lynn Spears ainda não se manifestou sobre esse assunto e eu acredito que ela não vai se manifestar, né? Afinal, ela, pelo livro da Britney Spears, a gente tem uma noção. Eu não sei se vocês leram o livro da Britney, mas pelo livro da Britney, a gente tem uma noção de como a Britney era tratada pela família.
E apesar da Jamie Lynn Spears ter sido uma vítima do Dan Schneider, supostamente, né? Ter sido uma vítima do Dan Schneider, ela acabou ali também não sendo uma boa irmã para Britney Spears, porque junto com o pai da Britney, a Jamie Lynn Spears também foi uma péssima irmã, também mandava a Britney ser internada, dava apoio ali para tudo que o pai dela fazia contra a Britney, né? Infelizmente, o ciclo vicioso do abuso continua ali na família Jamie Lynn Spears, agora com o pai e a irmã. Se vocês não leram o livro da Britney, vocês têm que ler, porque a Britney conta muita coisa, inclusive da família, né? E depois desse cala-boca, a série teve que terminar, né? Porque a Jamie Lynn Spears ficou grávida e a série acabou. Outra pessoa que se manifestou falando que acontecia coisas inapropriadas dentro do set de filmagem foi a atriz Daniela Monet, que interpretava a Trina Vega em Victorious. E ela chegou a denunciar até para a própria Nickelodeon o que estava acontecendo ali, porque tinha uma cena que ela foi forçada a realizar ali, dando alusão a sexo oral usando um pepino. E se você pesquisar, tem muitas cenas assim, gente. Muitas cenas usando pepino, usando picles. Tem uma famosa da Ariana Grande, que ela tentando espremer suco de uma batata ali, fazendo sons absurdos. Sentence number 3. I'm soaking wet! Quick, somebody bring me the ocean! No one would ever say that. Why? Because if you were soaking wet and you're upset about it, the last thing you'd want is for somebody to bring you the ocean. Because the ocean is even more wet than even the wettest person in the world. Have you ever tried to get your whole big toe in your mouth? Check this out. Sometimes I wonder if you can get juice from a potato. Is it possible for a teenage girl to drink water upside down? I'm thirsty. It's not possible. This has been me in a video. Come on, give up the juice. Outro relato constante que as pessoas sempre se lembram é da Janet McCurdy, a Sam que fez Sam em iCarly. E ela afirmou que tentaram, né, a Nickelodeon tentou comprar o silêncio dela por $300 mil. Mas ela se negou e contou sobre algum desses abusos que ela sofreu no livro Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu. E a Janet sofreu muito na mão da própria mãe e na mão do Dan Schneider. Ela detalha momentos absurdos e nojentos. E conta que houve episódio que Dan Schneider ofereceu bebidas alcoólicas para ela, que era menor de idade, e fazia massagens inapropriadas em seu corpo. Ela não chega a citar o nome dele diretamente, mas ela também conta que ele pediu para tirar foto delas de biquíni. E tendo dois abusadores ali perto dela, né, com a mãe e o Dan Schneider, a Janet acabou desenvolvendo problemas alimentares, distúrbios alimentares como anorexia e bulimia, que era incentivada pela própria mãe. E após anos de abuso perpetrado por duas pessoas próximas, a Janet largou a carreira de atriz. Hoje ela trabalha como embaixadora de uma fundação que ajuda crianças com doenças letais e em estado terminal, e também é uma atora best-seller. E como eu indiquei o livro da Britney, eu indiquei McCurdy, Eu Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu. Muita gente se assustou quando viu esse título, né, do livro, mas quando você entende o que a gente passou, era como o caso da Gypsy Rose e da Didi Blanchett, que ou ela matava a própria filha ou a filha matava ela, e nesse caso a gente não precisou matar ninguém, graças a Deus, né? A mãe dela acabou morrendo de causas naturais e ela acabou se livrando dessa abusadora da vida dela. Tem até um vídeo que circula na internet, ela lendo uma carta horrível que a mãe dela mandou para ela. Eu vou colocar um trechinho aqui para vocês verem. The email that my mom sent me. Dear Nat,
I am so disappointed in you. You used to be my perfect little angel, but now you are nothing more than a little, all caps, slut, a floozy, all used up. And to think, you wasted it on that hideous ogre of a man. I saw the pictures on a website called TMZ. I saw you rubbing his disgusting hairy stomach. I knew you were lying about Colton. I had told her I was with a friend, Colton. Add that to the list of things you are. Liar, conniving, evil. You look pudgier too. It's clear you're eating your guilt. Thinking of you with his ding-dong inside of you makes me sick. Sick. I raised you better than this. What happened to my good little girl? Where did she go? And who is this monster that has replaced her? You're an ugly monster now. I told your brothers about you, and they all said they disown you just like I do. We want nothing to do with you. Love, Mom. Or should I say Deb, since I am no longer your mother. P.S. Send money for a new fridge. Ours broke. The P.S. P.S. Send money for a new fridge. Wow. Veio a público falar sobre o que acontecia dentro da Nickelodeon foi a Amber Frank, da Haunted Hathaway, que ela revelou que quando a Nickelodeon enviou computadores para a produção do programa, havia pornografia infantil por toda parte. That happened in my experience with Nickelodeon was when Nickelodeon sent computers over to production when we were starting filming the show, and when they were turned on, there was child porn on them. And nobody was held accountable. There was no investigation, never even found out where it came from or who was responsible for it. It's beyond heartbreaking to know that a company that was employing children failed miserably at protecting them. So I am sending a lot of love to all of the victims involved, and I hope that we can create a very different environment moving forward for child actors. E chegaram a falar para as pessoas lá dentro, né, para os executivos, mas ninguém fez nada sobre isso. A Alide Meckel, que interpretou a Rosalina em Naked Brothers Band da Nickelodeon, falou sobre a sua experiência de beijar um cara de 30 anos várias vezes, quando ela tinha apenas 14 anos de idade. E ela e sua mãe chegaram a falar com os executivos da Nickelodeon, mas ela foi ameaçada de que seria demitida se ela continuasse a abordar esse assunto. Outro assunto também que era constante ali, que ela se sentia bastante incomodada, era porque conheciam, então tinha ali um pouco de nepotismo dentro do set da Nickelodeon, que era um tema muito comum, né? Pra quem não sabe, nepotismo é quando você é filho de uma pessoa muito famosa, então você é uma nepo, vamos botar assim, uma nepo baby daquela pessoa. Então isso é nepotismo, você consegue as coisas porque você é filho de tal pessoa famosa. E em Zoey 101 também teve essa mesma questão de beijar uma pessoa mais velha, e foi a Victoria Juicy, que tinha apenas 14 anos na época, e teve que beijar o Brandon Eaton, que tinha 20 anos de idade. Agora chegamos na história do Drake Bell, que ele relata os abusos sofridos na mão do treinador de fala e a atuação, o Brian Peck. O Drake entrou na Nickelodeon quando tinha apenas 14 anos e foram nas gravações de Drake, estava sempre acompanhado do seu pai, que também era empresário. O pai acompanhava o Drake em todas as ocasiões, e em uma dessas ele percebeu que um membro da equipe ficava muito próximo e ficava tocando lugares inapropriados, fazia carinhos, e ele decidiu sempre ficar por perto para não deixar o filho sozinho. Segundo o Drake relata, o Brian Peck sempre ficava ali por perto dele, e ele ficava chateado porque, assim como o pai do Michael ficava por perto, o pai do Drake também ficava, porque ele já tinha notado algo de estranho acontecendo. E o Brian Peck começou a implementar na cabeça do Drake, tentando manipulá-lo ali, de que o pai estava tentando roubá-lo dele, né? Tentando tirar ele ali daquele programa, fazendo a cabeça dele para ele ficar contra o próprio pai, sendo que o pai estava tentando protegê-lo. E os pais do Drake, eles eram separados, então o Brian usou isso a favor dele e tentava colocar um contra o outro. E então, quando o Drake fez 15 anos, ele demitiu o próprio pai de ser o seu empresário, mas o pai do Drake deu um recado para a mãe dele. Ele falou: não deixe o Drake ficar perto do Brian Peck.
Só que, no entanto, a mãe do Drake não acompanhava a carreira do próprio filho. O seu pai acompanhava, sendo assim, o Drake e o Brian Peck começaram a ficar cada vez mais próximos e cada vez mais amigos. Chegou até um ponto de que o Brian abrigou o Drake na sua casa e foi aí que os abusos começaram. O relato do Drake é muito pesado e ele não consegue nem mesmo classificar o grau de gravidade, tanto que em certo momento ele pergunta à equipe da produção qual seria a pior coisa que poderia acontecer a alguém durante um estupro. I was sleeping on the couch where I would usually sleep, and I woke up to him. I just opened my eyes, I woke up, and he was and I froze and was in complete shock and had no idea what to do or how to react. You know, he's so apologetic. Oh, this will never happen again. I'm so sorry. You know, that I don't know what got into me, and I crossed the line, and this will never happen again. He figured out how to convince my mom and everyone around to have me, you know, anytime I would have an audition or anytime I needed to work on dialogue or anything, I somehow ended up back at Brian's house. I really don't know how to elaborate on that on camera, really. Why don't you think of the worst stuff that someone can do to somebody as a and that'll answer your question. I don't know how else to put it. It was not a one-time thing. It was not a oops. Uma coisa que, abrindo um parêntese aqui, o Brian Peck, ele era, né, o abusador do Drake, ele era amigo do John Wayne Gacy. Para quem não se lembra, é o famoso serial killer, palhaço assassino. E o Gacy foi a responsável pelo assassinato de pelo menos 33 crianças e adolescentes entre os anos de 1972 e 1978. E o Brian Peck era tão bizarro que ele usava isso para assustar as pessoas e para chocar elas, e começava a rir falando desse tipo de absurdo, de que ele era amigo de um assassino, né, em série, amigo de um serial killer, e ele achava isso super legal. Então ele contava para as pessoas que era amigo do John Wayne. Tipo assim, as pessoas querem esconder de que é amiga, de que é familiar de um criminoso. E o Brian Peck, ele foi acusado de praticar atos sexuais com crianças entre 14 e 15 anos. No processo, as seguintes palavras: sodomia, penetração forçada, uso de objeto externo, copulação com menor de 16 anos. Essas eram as palavras que estavam ali no inquérito dele. O Brian Peck foi condenado por abuso sexual infantil em 2004 e ele passou apenas 16 meses na prisão. Em comunicado a alguns veículos de imprensa, a Nickelodeon afirmou: agora que Drake Bell revelou sua identidade como demandante no caso de 2004, estamos consternados e tristes ao saber do trauma que ele sofreu e elogiamos e apoiamos a força necessária para avançar. Não tem nem cara de pau, né? Cara de pau passou longe aqui. Já o pedido de desculpas do Dan Schneider foi feito durante uma entrevista para o ator Boogie G, que interpretou o TB na série iCarly. Em um vídeo de 19 minutos publicado no YouTube, o Dan Schneider se mostrou arrependido e prometeu se responsabilizar pela forma como agiu em seus programas da Nickelodeon. Abre aspas. Assistir isso ao longo das últimas noites foi muito difícil. Estou enfrentando meus comportamentos do passado, alguns dos quais são constrangedores e dos quais me arrependo. Definitivamente devo o mais profundo pedido de desculpas a algumas pessoas, afirma Dan.
A maioria dos roteiristas de TV e escritores de comédia já esteve na sala de roteiristas e sabe que muitas vezes são feitas piadas inadequadas e surgem tópicos inadequados. Mas o fato de eu ter participado disso, principalmente quando estava na sala, me envergonha. Eu não teria feito isso. Odeio o fato de que alguém que tenha trabalhado comigo não tenha se divertido. Por muitos momentos nos quais eu estava assistindo ao documentário, eu quis pegar o telefone e ligar para algumas pessoas e dizer: me desculpe, vamos falar sobre isso. Eu espero que esteja melhor e gostaria que pudesse ter te proporcionado uma experiência melhor. Gente, não é fácil, não é fácil. Eu conto esses casos aqui pra vocês, mas também não é fácil pra mim. Ver esses casos de abuso que acontecem, né? Infelizmente, não são tão relatados na mídia como deveria ser. Tem alguns que acontecem em Hollywood também que não são relatados. Aqui no Brasil também acontece, em todo lugar acontece. E eu queria que as pessoas tivessem coragem, mas eu sei que envolve muita coisa, como agir as pessoas, envolve dinheiro, envolve gente famosa, envolve tantas coisas que as pessoas às vezes preferem ficar caladas e lidar com aquilo com elas mesmas, assim como aconteceu com a Amanda Bynes. Eu vou sempre tocar nessa tecla porque ela foi uma das mais prejudicadas nesse caso aqui do Dan Schneider, apesar de ela não afirmar que ele fez algo pra ela, mas dá pra ver claramente por tudo que ela passou na vida dela. Basta você pesquisar aí na internet tudo que ela já passou na vida dela. E com certeza uma pessoa que não sofreu abuso não vai agir como ela agiu, né? E infelizmente muitas pessoas passaram pela mão desse monstro, né? É assim que eu posso chamar, um monstro. Quem faz isso é um monstro. E sobre o Brian Peck, eu fico indignada que ele apenas cumpriu 16 meses de prisão. Tipo assim, que é 16 meses para uma vida de uma pessoa que foi abusada de todas as formas e que nunca mais teve a consciência ali de ter uma vida normal, de conseguir ter uma vida normal, porque sempre se lembra do que aconteceu com ela. Tipo assim, a justiça falhou muito no caso Drake Bell. E eu espero que ele consiga justiça, que mais pessoas venham falar sobre o que aconteceu, se teve mais vítimas desse Brian Peck aí. E sobre o documentário, já saiu, se eu não me engano, foi 3 ou 4 episódios e vai sair mais agora em abril, se eu não me engano, vai sair mais episódios em abril. E se der, se vocês quiserem, eu trago a segunda parte desse documentário aqui para vocês, exemplificando aqui para vocês o que foi falado nesse documentário, tá bom? Como eu falei pra vocês, ainda não saiu no Brasil esse documentário, apenas lá na HBO Max dos Estados Unidos. Então eu quis trazer pra cá pra vocês se contextualizarem do que tá acontecendo, porque eu sei que tá rolando aí na internet, no TikTok, é só o que as pessoas falam sobre esse caso, sobre esse documentário. E eu quis trazer aqui pra vocês estarem por dentro do que está acontecendo e pra gente sempre abrir o olho. E como eu sempre falo, se você tem filhos, assim como o pai do Drake estava ali perto dele, assim como o pai do Michael estava perto dele, sempre fique perto dos seus filhos quando eles estiverem perto de adultos estranhos que eu digo que você não conhece. E às vezes até adultos que você conhece também, mas que a gente sabe que vários abusos acontecem dentro da própria família, acontece entre amigos, acontece com pessoas que você confiava muito. Por isso eu sempre digo, sempre fique de olho no seu filho, sempre converse com seu filho, com sua filha, sobre o que está acontecendo e seja aberto com elas do que pode acontecer também, tá certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui e me acompanhar nas minhas redes sociais, tá bom? Um beijo, tchau!